feitos pela doutora Silvana. Senhores, se aqueles acusadores, membros do Ministério Público, me permitirem falar, pararem de querer causar desordem no meio do júri, no momento em que a defesa está fazendo a sua tese, eu vou mostrar para os senhores muitas das falácias, como eles muito acusaram aqui, vou mostrar para os senhores como os fatos se sucederam. Fiz inclusive questão de pontuar inúmeras falácias promovidas pelos acusadores. Primeira coisa que eles falaram para os senhores foi o seguinte: se coloquem no lugar dos familiares da vítima. Os senhores, com todo respeito, deveriam se colocar não no lugar dos familiares da vítima, mas no lugar daquela pessoa que vocês vão talvez privar de liberdade. Daquela pessoa, ela está na mão de vocês. Lamentavelmente, nós não temos ingerência sobre o que ocorreu com a vítima. É triste, todos nós nos sentimos consternados, certamente. Então, certamente, é lamentável o fato, mas ele também foi vítima de um acidente de trânsito. Eu parei de contar as inúmeras vezes em que os acusadores citaram a palavra crime aqui diante de vocês. Eles falam que nós trazemos argumentos fantasiosos, mas quero mais argumento fantasioso do que uma testemunha desqualificada que diz ter visto o acusado a 110 km por hora num Fiat Uno Smart convertido a gás. Vários pontos eu já vou mostrar para os senhores. O primeiro deles, essa testemunha diz que estava percorrendo a 40 por hora, 50 por hora, 60 por hora. Nem ele sabe mais o que fala, porque ele se contradiz. Primeiro ele disse que fazia o percurso de 50 por hora, depois era 40, depois era 60, já não sabe o que fala. Primeira desqualificação dessa testemunha. A testemunha não tem noção de velocidade. Primeira coisa, senhores jurados que têm carro, percorrem numa via de 60 km por hora a 40? Vamos fazer um exemplo mais simples. Quando os senhores reduzem a velocidade para parar no sinal ou para passar perto de um pardal, e vocês estão lá, seus 40, 50 por hora, e então ocorre de alguém passar por vocês a 50 por hora. A velocidade, a impressão que os senhores vão ter é de que essa pessoa está em extrema velocidade. Os senhores não vão ter a impressão de que essa pessoa está na mesma velocidade que os senhores. Então essa pessoa já começa, ela não tem noção de velocidade. Ela estava numa via de 60, 40, 50, 60, já nem ela sabe. Outra coisa, se o acusado, com licença, se mantém no seu lugar. Outra coisa, senhores, se o acusado estivesse percorrendo naquela via a 110 por hora, como a acusação tentou demonstrar, então ele não devia estar num veículo automotor com 4 rodas, ele devia estar numa moto. Porque veja bem, o depoimento comprova que ele já havia um certo fluxo de veículo naquele local. Todos certamente percorrendo a em torno de 60 por hora, 65. Só que se ele estava a 110, ele não estava no carro, ele estava numa moto, correto? Vocês já viram um carro conseguindo ultrapassar 110 por hora, carros que percorrem a 50, 60 por hora? Isso é fantasioso. Isso é fantasioso. Essa mesma testemunha, ela relata que por instantes ela não presenciou o acidente. Então veja, se por instantes ela está aqui, nos atos, por instantes ela não visualizou o acidente, então a distância percorrida em velocidade não era tanta quanto essa testemunha alega. Porque se ele estivesse a tão alta velocidade, ele estaria tão longe, que na hora que a testemunha chegou, os socorristas já estariam lá, porque eles demoraram 3 minutos. Não tem sinaleira nesse percurso, ele não parou nem na sinaleira. Algo que se fossem instantes, como bem tenta trazer aqui a acusação, essa fantasia da testemunha, ele teria visto o acidente, ele mesmo falou. E se ele quase viu o acidente, então o carro do Ilvo não estava tão distante quanto eles tentam demonstrar para os senhores. Mais uma falácia dessa testemunha. Ela diz, inclusive a juíza teve que chamar a atenção, porque essa testemunha ela fala que os luminosos da parada foram derrubados, foram arrancados. Só que a juíza mostra para eles, não, mas na foto não está derrubado. Sabe o que ele
Concorda, Sr. Jurasso? Um quase bateu, arrancaria o retrovisor do carro. Se não arrancou, não quase bateu. Mais uma fantasia desse cidadão. Que, infelizmente, eu acho que ele devia ter muito medo, porque inúmeras vezes já pediu a remoção da parada e disse que foi lá e foi ver as filhas dele, por causa que na cabeça dele a culpa era da parada. Enfim, teses fantasiosas. 5 minutos. Teses fantasiosas. Percebam que eles de toda forma entram em desespero, tentam fantasiar, tentam interromper e turbar o conhecimento dos senhores. Taxista experiente que percebe que está se aproximando do pardal faz uma manobra violenta, uma manobra criminosa. Se era tão experiente, vocês acham mesmo que ele precisaria de uma manobra arriscada? Que ele precisaria de uma manobra criminosa para fazer o desvio para a faixa da direita, aonde o pardal não pega? Vocês acham mesmo que uma pessoa experiente, que há 6 anos trabalha no turno da noite, provavelmente fazendo aquele percurso, ela precisa de uma manobra arriscada para se desviar do pardal? Certamente que não, senhores. Certamente que não. Senhores que são motoristas sabem disso. Não precisa de 16 anos de experiência. Outra coisa que eles trazem. Daqui a 4 anos vou matar outra pessoa. Interessante que em 16 anos ele não tem nenhum acidente com vítima. Aí ocorre esse fato, lamentável por sinal, e aí tem ocorrência de vítima. Querem uma prova da síncope? Quem dentre os senhores? Eu pergunto para a senhora: a senhora sofreu um acidente de trânsito? Já se machucou alguma vez? O que a senhora pensou? A senhora pensou na sua dor, não é? A senhora pensou no quanto estava doendo. Ele bateu com a cabeça, ele bateu com a cabeça, ele bateu com a cabeça, ele bateu com o peito e ele bateu também com o seu braço, ele se fraturou. Agora vocês acham que uma pessoa nessas condições vai ter tempo para tramar em sua mente? Quando o primeiro socorrista chegou para ele, ele já disse: ai, eu estou com muita dor, eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro. 2 minutos, doutora. Senhores, eu tenho muitos fatos para trazer para os senhores das falácias da acusação. Mas não dá tempo, porque eles fizeram tanta zoeira que os senhores podem perceber que eles não permitem que a gente mostre a verdade para os senhores. Mas esses 2 fatos já mostram. Quem, no estado que se encontrava o acusado, a vítima do acidente de trânsito, vai pensar em criar e fantasiar na sua mente: puta, agora eu fiz um acidente de trânsito, eu vou pegar e eu vou fingir que esqueci de tudo. Ali, morrendo de dor, com o braço fraturado, eu acho que ele falaria depois: mas ele não falou para os socorristas que estava medicado. Vocês acham que alguém vai se lembrar naquele instante, louco de dor, sabendo ali da situação toda? Vai se lembrar que tomou uma procura Meneghini? Por favor, pessoas, por favor, pessoal, quero só mais uma coisa para vocês verem a tática da promotoria. Fechem seus olhos, vamos pensar no sofrimento. Vocês querem? Eu falo para vocês de olhos abertos. Abram os olhos e percebam a fantasia da promotoria. Vocês querem falar de dor? E o Vudu também sabe o que é dor. Ele também sabe o que é perder um filho. Vocês já foram no hospital com câncer? Vocês já viram uma criança desfalecer com câncer? Começar a apodrecer? Querem que eu mostre a foto da beleza? Vocês acham que essa pessoa não estava num nível de estresse tal, que ela poderia ter uma síncope, sim, mesmo que não tivesse tomado remédio? Quem de nós, às vezes, não tem impressão de que alguém vem e puxa o cabo da tomada e apaga? Quem de nós? Todos nós, pessoal. Às vezes porque é um estresse, uma exaustão, uma emoção. Isso faz com que nós venhamos a ter uma síncope e não precisa de medicamento. Laudo para isso não tem. Por quê? Síncope não deixa vestígios, não deixa sequelas. Senhores, peço a vocês que não julguem pensando em amenizar uma dor, porque ela nunca vai ser amenizada. Não é culpando o inocente, não é condenando o inocente que vocês vão amenizar a dor dos familiares. Certo que não? Todos nós, ao sairmos de nossas casas, temos sobre nossas cabeças uma espada posta, algo que uma fatalidade vai fazer com que essa espada caia sobre a nossa cabeça. Quantos passos nós temos de distância do réu? 4, 5. O que nos separa daquilo ali? O que nos separa daquele banco? Alguns passos. Mas em que direção? Nós não sabemos. Porque todos nós, eu estou sujeito a uma fatalidade. Eu estou sujeito a uma fatalidade. Peço que os senhores julguem, não pensando na dor da vítima,
Primeiro quesito, sim. Segundo, sim. Terceiro voto, não. Quarto voto, sim. Quinto voto, sim. Então, nós temos a desclassificação do homicídio culposo. Então, se a presidente não autoriza, então, diante do veredito dos jurados, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 302 da Lei 9.503, basta aplicar a pena. Eu pediria que o réu ficasse de pé, então, para ouvir a sua sentença. A culpabilidade é normal à espécie desse tipo de delito. A personalidade do agente não depõe contra o mesmo. Sua conduta social foi abonada nos autos e a consequência do crime, a perda de uma vida humana, por ser elementar no tipo penal, não é sopesada no cálculo da pena. O réu não registra maus antecedentes. As circunstâncias do crime, início da manhã, via urbana, próxima à escola, influenciam a pena em desfavor do réu, assim como o fato de a vítima não ter contribuído para o evento, o que leva a fixar a pena base em 2 anos e 6 meses de detenção, que deverão ser cumpridos em regime aberto, conforme a regra esculpida no artigo 33, parágrafo 2º, letra C do Código Penal. Outro sim, presentes os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a privativa é substituída pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e pela pena de prestação pecuniária, que vai fixada em 5 salários mínimos em benefício da família da vítima. Pelo mesmo período, ficará suspensa a sua habilitação para dirigir veículo automotor. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se o TRE para as providências legais cabíveis. Publicado em audiência no Salão Nobre da Faculdade da Universidade Luterana do Brasil, aos 17 dias do mês de outubro de 2012. Essa é a sentença. Então tá, professor Roque, aos alunos, muito obrigado, professor Roque, professora, agradecemos mais uma vez a presença aos jurados.